Olá galera do YouTube, mais uma oportunidade. Quero apresentar para vocês um pequeno percurso pela rodovia 066, Estrada Velha Rio São Paulo, antiga estrada de São Paulo ao Rio de Janeiro, passando por Jacareí. Mas antes eu queria lembrar, inscreva-se no canal Vlog Voar. Vocês sabiam que a maior liberdade do mundo é voar? A palavra de Deus diz assim, que Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam cansados, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40, 29 a 31. A maior liberdade que uma pessoa pode ter é ter liberdade, é poder voar livremente, não precisar se esconder de ninguém. E Deus nos dá essa força, Ele nos dá as condições para que a gente possa caminhar até voar como as águias e correr e não ficar exaustos. Transitando pela rodovia 066, que é a Estrada Velha Rio São Paulo, você vai poder reviver um pouquinho do que era antigamente. Esta foi a estrada principal que ligava Rio de Janeiro até São Paulo e passava por este caminho. É muito legal, muito bacana. Aqui na estrada tem vários trechos aonde já está tudo urbanizado. Então nós vamos passar por lugares que antigamente só existia a estrada. Então, olha,
Aqui, quase São José dos Campos está ligado com Jacareí. Então, o percurso sai de Jacareí, da Avenida Siqueira Campos, começo da SP 066 e seguimos pela Estrada Velha até São José dos Campos. Paulo disse em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus. Isso mostra que tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Mas, na verdade, há pessoas que dizem que nem tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Isso não é negar a Bíblia ou enganar as pessoas. A resposta certa seria: sobre o ponto de vista, toda a escritura divinamente inspirada, precisamos entender o contexto em que Paulo escreveu estas palavras. Na época em que Paulo escreveu a carta para a igreja de Timóteo, só havia o Antigo Testamento. O Novo Testamento não tinha sido compilado. E havia dezenas de epístolas espalhadas e mantidas por várias igrejas. Isso mostra que essas palavras de Paulo se referem ao Antigo Testamento. Os israelitas só tinham o Antigo Testamento como Bíblia, e no Novo Testamento não foi formado até depois do ano 300. Os líderes da igreja da época fizeram uma reunião, pois achavam que os últimos dias estavam próximos e que as declarações do Senhor Jesus e as epístolas dos apóstolos deveriam ser reunidas em um livro e distribuídas para várias igrejas, iguais às epístolas escritas pelos apóstolos e discípulos de Jesus. E após pesquisas e confirmações, selecionaram 27 livros para se tornarem o Novo Testamento, que depois
depois foi combinado com o Antigo Testamento para se tornar a Bíblia de hoje. Foi assim a liberdade é um dos atributos ou valores mais apreciados pelo ser humano. Para alcançar a liberdade já foram feitas manifestações e revoluções, foram travadas guerras e muito sangue já foi derramado. Mas a verdadeira liberdade só pode ser experimentada através do derramamento de sangue de uma pessoa, Jesus. O seu sacrifício perfeito liberta todo aquele que escolhe acreditar. Nenhum decorrente é capaz de resistir ao poder libertador do Salvador. A palavra de Deus afirma que, se seu Filho nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Saiba mais sobre o que a Bíblia revela sobre a verdadeira liberdade. Portanto, meus irmãos, quero que saibais que, mediante Jesus, é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos dos Apóstolos 13, 38 e 39. A liberdade que é oferecida por Jesus é a liberdade verdadeira. E finalmente, a liberdade é dada por Deus. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4:18. Agora já estamos no Bosque dos Ipês, finalmente chegando quase ao Jardim Sul. E aí, chegando ao fim do nosso percurso.
Olha, Romanos 6,22, para finalizar esta nossa oportunidade, diz: mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. A vida eterna, o desejo de todos, que cheguemos até o céu. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir.